Então a pergunta vem: o crente pode ficar doente, pode ficar enfermo? É claro que sim. Tanto pode como fica. É uma coisa real. Agora, qual a diferença entre o crente e o ímpio ficar doente ou enfermo? A diferença é que o crente passa por esse processo, por essa doença, por essa enfermidade, com Deus. E Deus lhe traz o quê? Refrigério. Deus lhe traz a sua presença. Deus lhe traz o seu consolo. Deus lhe traz encorajamento. E Deus lhe mostra o seu futuro glorioso, que Ele tem preparado para aquele crente que permanecer fiel, mesmo na angústia, na dor, no sofrimento. Então devemos olhar direitinho para a palavra de Deus e vermos que os grandes servos de Deus, muitos deles adoeceram. Podemos ver aí. Podemos olhar, por exemplo, para um grande homem de Deus que fez tremendos milagres, que foi Eliseu. Ele morreu doente. Então veja só, podemos olhar no Novo Testamento para Timóteo, que tinha uma enfermidade do estômago. Podemos olhar para Paulo, que tinha um espinho na carne e causava sofrimento. Então, nós podemos olhar grandes servos de Deus, pessoas que se destacaram como servos de Deus, mas que passaram por enfermidade, por doença, sofreram. E Paulo diz muito claramente que ele orou ao Senhor várias vezes por causa dessa sua enfermidade. E Deus diz para ele: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele aceitou, ele se humilhou e resolveu que aquilo então era plano de Deus e que ele deveria aceitar e não ficar discutindo mais com Deus sobre isso. E qual o motivo? Então, Paulo diz que o motivo daquele espinho na carne era para que ele se lembrasse de que ele era homem e se humilhasse e não andasse por toda parte se engrandecendo. Que ele também não deveria revelar coisas que Deus lhe confiou em segredo, em revelações, e que era para ele saber e não para ele revelar aos outros. Então, veja bem, um motivo interessante de uma enfermidade. Muitas vezes Deus traz uma enfermidade a alguém para que essa pessoa não se exalte, para que essa pessoa sempre se lembre que ele é homem, que ele deve se humilhar e não se exaltar. Então existe enfermidade, por exemplo, para a glória de Deus. Quando os discípulos perguntaram para Jesus a respeito de um homem, e perguntaram a Jesus quem pecou, seus pais ou ele, para que ele fique assim. E Jesus disse: não é por causa do pecado dos seus pais, nem por causa do pecado dele, mas essa enfermidade que ele tem é para a glória de Deus. Então veja bem, alguém com uma enfermidade que era só para que Jesus chegasse e orasse por ele e ele fosse curado. Interessante. E você deve meditar nisso. Então existem vários tipos de doenças, vários tipos de enfermidades, e existe uma coisa interessante nessa parte. Muitas vezes Deus usa uma pessoa com um dom de curar, mas essa pessoa tem um dom de curar alguns tipos de doenças ou de enfermidades, mas outros tipos não. Veja Paulo. Paulo era muito usado para curar as pessoas, mas acontece que ele escrevendo, ele diz: olha, deixei doente. Veja bem, um amigo íntimo dele, um amigo, companheiro de viagem, que andava com ele, e ele deixou doente. Será que ele não orou por ele? É claro que orou, mas ele não foi curado. Porque Paulo não é Deus, nem ele que resolve que na hora que a pessoa vai ser curada, se vai ser curado ou não. O poder é de Deus. Nós somos apenas canais de Deus para orar pelas pessoas que estão doentes, que estão enfermas.
Então o poder de Deus está em nós, é o Espírito Santo. E esse poder vai fluir através de nós. Nós vamos impor as mãos ou vamos orar por alguém para que este poder que está em nós, que pertence ao Espírito Santo, que é Deus, que esse poder o quê? Saia de nós e vá até a pessoa que está doente ou enferma. E isso pode ocorrer de diversas maneiras. Pode através do nosso toque, do nosso abraço na pessoa. Pode ser que a pessoa toque em nós, nas nossas vestes. Existe isso? É evidente. Tem na Bíblia? Tem. Até sombra, né? Até através da sombra de alguém, do lenço de alguém. Tem na Bíblia? Tem. Então é o quê? Uma unção do Espírito Santo que flui através de nós, porque o Espírito Santo está em nós. Não depende de nós, não é nós que controlamos isso, mas está em nós o poder. O crente precisa aprender a liberar esse poder, a orar pelas pessoas com amor, querendo que as pessoas realmente sejam curadas. Então, este poder que está em nós sairá e vai até a pessoa e produz, então, vida, produz cura, libertação. Então, é preciso que todo crente creia que ele é instrumento de Deus para abençoar as pessoas, para que as pessoas sejam curadas, sejam saradas. E muitas vezes sejam libertas, porque muitas enfermidades são causadas também por demônios. Pode ser uma enfermidade que você herdou do seu pai, de sua mãe, do seu avô. Pode ser uma enfermidade que você mesmo causou em você, tomando Coca-Cola, né? Tomando muito café, ou comendo comida gordurosa. Então você foi culpado por isso. Não dormia direito, não fazia nenhum tipo de exercício físico. Então são várias as doenças que podem nós mesmos causarmos em nós mesmos. Então existem muitas coisas assim, e as curas são também diversas curas. São diversas as manifestações. Algumas estão na Bíblia, outras não estão. Por que isso? Porque a própria Bíblia diz que Jesus fez muitos sinais, muitas coisas que não estão registradas, não estão escritas. Então não quer dizer que alguém orou de uma maneira diferente e a pessoa foi curada. Ah, mas não tem na Bíblia, então isso aí não é de Deus, é do demônio. Não é assim. Então existem vários tipos, né, de modos aí que os crentes são usados para que as pessoas sejam curadas, sejam libertas, recebam a bênção do Senhor. Então existe na Bíblia muita coisa que parece absurda. Imagine, cuspir um monte de terra, um pedaço de pouquinho de terra, fazer lodo, fazer barro, passar no olho de alguém. Coisa absurda. Imagine, você pegar aí o seu lenço e dar para alguém e a pessoa chegar lá e jogar o lenço em cima de um doente na casa dele e ele ser curado. Tem na Bíblia. Não aconteceu? Aconteceu. Imagine você passar aí, a sombra sua atingir alguém que está doente, enfermo, e a pessoa ser curada. Tem na Bíblia? Tem. Imagine aí alguém passar pela multidão e tocar na sua roupa e ser curado. Tem na Bíblia? Tem. Então, os mesmos sinais, as mesmas curas que existiram no tempo de Jesus, que foram operados por Jesus, pelos apóstolos, acontecem hoje da mesma maneira. E as outras maneiras que não estão escritas na Bíblia também acontecem. Mas tem muita coisa que não está registrada na Bíblia. E nós devemos entender que Deus opera de múltiplas maneiras. Por isso, dons de curar está no plural. Porque são vários os tipos de curas, são vários os tipos de enfermidades, vários os tipos de doenças. Então, a coisa está no plural por causa disso. Há uma diversidade muito grande, tanto de doenças, de enfermidades, como de operações de Deus para que essas doenças e enfermidades sejam curadas. Então, um crente que fica doente não quer dizer que ele está em pecado, não quer dizer que ele está endemoniado, nada disso. Ele pode ficar doente sem nenhum tipo de problema aí
espiritual sendo a causa dessa doença. Agora, sempre devemos orar para que possamos ficar livres dessas doenças, dessas enfermidades. Porque o desejo de Deus é que nós estejamos sarados. Não é? E também não é porque você disse, Jesus Cristo levou na cruz do Calvário nossas dores, enfermidades, e eu estou sarado. Você dizer isso sem ser sarado não vai adiantar, porque isso seria confissão positiva. Agora, se você acredita realmente que toda vez que você sentir uma dor, você dizer, olha, Jesus já levou minhas dores e enfermidades, eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito essa doença, e eu vou orar até ser curado. Se você fizer isso com fé, você vai receber a cura. Por quê? Porque você está com fé que isso vai acontecer. E a fé é importantíssima quando alguém está enfermo ou doente. Tanto a fé do doente quanto a fé de quem vai orar por ele. Então é importantíssima essa fé. Pode alguém orar por si mesmo e ser curado? Pode. Se você tiver fé para que você mesmo coloque a mão sobre a sua enfermidade e ore e acredite realmente aí que você vai ser curado, vai acontecer a cura. Não é obrigatório que alguém ore por você. Você também pode orar por você. Então existem várias maneiras de se orar para que as pessoas sejam curadas. Então existe a imposição de mãos, o toque é muito importante. Mas existe também a oração à distância. Existe também a oração que a própria pessoa faz por ela. Existe a oração que você vai até uma pessoa que tem um dom de curar, pessoa usada para isso. E existe também quando você pede para qualquer pessoa, qualquer crente que está à sua volta, orar por você e você é curado. Então, são várias as maneiras. Não existe aí um dogma dizendo que tem que ser assim, assim, assim. Existe a unção com óleo, né, que é interessante, que a Bíblia ensina. Está alguém de voz doente, chame os presbíteros da igreja e ore por esse enfermo. Não necessariamente a pessoa precisa ser um presbítero. Presbítero aí quer dizer o quê? Um líder. A igreja ela é formada por membros e existem alguns que ocupam uma posição de liderança. Todos esses que ocupam a posição de liderança são usados por Deus e podem ser chamados para orar por um doente, por um enfermo. Então, não necessariamente que ele tenha ali o cargo, né, que ele tenha ali, como a igreja hoje tem uma hierarquia, está montada aí, vamos dizer, pastor, evangelista, presbítero, diácono. Não quer dizer que a pessoa tem que ser esse presbítero aí. Por quê? Um diácono, ou presbítero, ou evangelista, ou pastor, qualquer um deles pode orar. Então, às vezes, a pessoa não é nem diácono, nem presbítero, nem evangelista e nem pastor. Mas ele ocupa uma liderança. Ele está dirigindo um culto, por exemplo. Ele não é nem diácono, nem presbítero, nem evangelista, nem pastor, nem apóstolo, né? Nem aí hoje até patriarca que tem por aí. Então ele não é nada disso. Mas ele está liderando ali uma reunião. Então ele é o líder ali. E ele pode ungir o enfermo com óleo. E o enfermo será curado em nome do Senhor. Não por causa do óleo, não que tenha alguma mágica no óleo, não que esse óleo tenha que vir de Israel, nada disso. Então, ali o que? A oração da fé é que curará o enfermo, e não o óleo. A Bíblia não diz que o óleo curará o enfermo. Então esse negócio de onde veio o óleo não importa. Quanto custou o óleo? Não importa. Tem um óleo bem baratinho. Tem óleo caríssimo, né? Use o baratinho, não gaste dinheiro à toa, porque não é o óleo que vai curar ninguém. Vamos ver então a nossa lição aí, a nossa introdução, que diz o seguinte. Nessa lição veremos que pessoas santas e fiéis ao Senhor padeceram por causa de doenças e enfermidades, mas pela fé receberam forças para vencer o sofrimento. A palavra de Deus garante-nos que um dia, nós os salvos em Jesus Cristo seremos transformados, receberemos um novo corpo e nunca mais morreremos. 1 Coríntios 15, 52.